Bom dia a todos. Nesse vídeo de hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre ética e genética. Para discutir esse assunto, eu escolhi um questionário internacional de ética e genética. No passado, nós tivemos dois questionários sobre ética e genética. Num primeiro momento, na década de 80, cerca de 14 questões, entre 85 e 87, cerca de 14 questões foram enviadas para geneticistas responderem o que fariam em determinadas situações, em determinados casos clínicos de genética. E depois nós tivemos um segundo momento, na década de 90, entre 93 e 95, nós tivemos um segundo questionário. Esse segundo questionário foi maior, 52 questões. O primeiro tinha 14, o segundo tinha 52 questões. E esse questionário foi enviado para os geneticistas no mundo. O Brasil também recebeu esse questionário. E de 130 e poucos questionários enviados, cerca de 74 geneticistas devolveram o questionário para um comitê internacional de ética e genética. Bom, como é que era esse questionário? Ele tinha perguntas às situações de casos clínicos e cada geneticista tinha que responder o que faria em determinadas situações. No caso do Brasil, essa segunda versão, ela foi... os resultados foram enviados para o professor Francisco Salzano, um grande geneticista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que acabou catalogando lá os resultados e depois até publicou um artigo sobre o perfil ético dos pesquisadores em genética. Bom, eu vou, na verdade, discutir um pouquinho uma das questões do questionário. Existiam 52, né? Então, quem quiser ver o questionário de uma forma completa, né? Acessa perfil ético dos pesquisadores em genética, do professor Francisco Salzano e Lavínia Fatini. Você vai ver lá algumas questões do questionário, né? Na verdade, não estão todas lá, existem algumas. Bom, eu vou discutir, na verdade, uma questão que, inclusive, nem está no trabalho do professor Salzano. Está lá no material original, né? No questionário original da década de 90. Eu vou discutir uma situação que tinha lá, bem interessante. A situação proposta era assim, né? Tinha lá um paciente acometido por uma doença de Huntington. Bom, então a gente abre um parênteses aqui da questão para explicar um pouquinho o que é essa tal doença de Huntington. A doença de Huntington tem esse nome em homenagem a um médico, George Huntington, que descreveu o quadro, né, e acabou ficando doença de Huntington. No passado recente, chamava-se até Coreia de Huntington. Hoje em dia, doença de Huntington. Ela é caracterizada por uma doença genética autossômica dominante, com manifestação tardia. Então, geralmente os indivíduos começam a desenvolver os sintomas depois, a partir da terceira, quarta, quinta década de vida. É claro que a gente tem casos de pacientes na infância desenvolvendo a doença. Geralmente ela se desenvolve tardiamente. Bom, esse é um fato interessante, né? Pois muitas vezes, quando a gente fala em genética, as pessoas acham que tudo que é genético tem que aparecer logo ao nascer. Se não apareceu ao nascer, não tem mais possibilidade de ter o desenvolvimento de um quadro genético. Não é verdade, né? Existem o que nós chamamos, por exemplo, de doenças genéticas de manifestação tardia. Doença de Huntington, então, é uma delas. E essa doença de Huntington, então, se manifesta tardiamente e geralmente ela progride com o seu quadro clínico durante uns 10 anos e, na maioria das vezes, leva o paciente
a morte depois desse período. O indivíduo acaba com movimentos de incoordenação motora, começa com movimentos de incoordenação motora, iniciando pelos membros superiores, depois para os membros inferiores. O indivíduo acaba com uma degeneração progressiva do sistema nervoso. Chega um momento, então, que o indivíduo não tem mais capacidade de andar, na verdade, né, tem essa degeneração do sistema nervoso. Um quadro, então, de manifestação tardia, progressivo, e que o tratamento, na verdade, é um tratamento de suporte. Então, o indivíduo pode ter convulsões, eu tenho que tratar as convulsões, eu tenho que tratar, às vezes, os problemas cardíacos, eu tenho que tratar, né, o quadro clínico do paciente. Mas, em princípio, não há cura, né, para esses pacientes. Doença de manifestação tardia, então, apresenta alguns aspectos interessantes. Por exemplo, no caso da doença de Huntington, assim, seria interessante ou não eu fazer um diagnóstico, caso haja histórico na família da doença, se eu tenho lá 20 e poucos anos, é interessante ou não fazer o diagnóstico da doença, né? Como é que a gente fica diante dessa situação? Bom, então vamos voltar lá a uma situação do questionário internacional de ética e genética. Então, relembrando, um homem está acometido da doença de Huntington e está internado em uma enfermaria e não é mais legalmente apto, né? Ele não responde mais pelos seus atos. A sua primeira esposa, ela está pedindo o material biológico desse homem que está internado em enfermaria para fazer exames nos seus 2 filhos. Faz de conta, João com 16 anos, Maria com 14 anos, para ver se João ou Maria tem lá, né, o gene para essa doença. Bom, a segunda esposa é agora a sua tutora legal e ela não quer que o material biológico desse homem seja entregue à primeira esposa, a solicitante. A tutora legal, a segunda esposa, diz assim: eu não quero que entregue o material para a primeira esposa, porque o meu marido agora está morrendo e a ex-esposa não trouxe os filhos para ver o próprio pai, né, na enfermaria, então não acho que esse material biológico deva ser entregue para solicitante. Por sua vez, a solicitante diz assim: olha, na verdade eu não levei os filhos, João e Maria, para ver o pai, porque não acho que seja uma situação interessante os filhos olharem uma doença que eles poderão desenvolver no futuro. Então, eu quis poupar que eles vissem o pai sofrendo. Bom, estamos aí diante de um impasse. A ex-esposa quer o material biológico para fazer testes, segundo ela, para João e Maria, para ver se eles têm a doença ou não. E a segunda esposa, que é a tutora legal, não quer ceder o material biológico para a solicitante. Bom, vamos fazer de conta que você é o juiz, é a juíza e você vai decidir o que fazer nesse caso. O que você falar vai acontecer. Então, o que você faria se você fosse juiz ou juiz? Alternativa A, vamos lá, vamos imaginar que você respeite o desejo da tutora legal, a atual esposa, que ela não quer que colete material biológico do homem. Então, alternativa A, ninguém vai coletar o material biológico desse homem. Alternativa B, faz de conta que você decide assim: olha, eu decido que o material biológico seja assim coletado e entregue à solicitante, ou seja, à ex-esposa. Ou alternativa C, você exige que o material biológico desse homem seja coletado e que esse material fique à
disposição das crianças, João e Maria, quando eles atingirem a maioridade. Vamos imaginar 18 anos, tá? Bom, o que você faria então nessa situação? Qual alternativa você iria optar? Não vou deixar você pensar, eu vou, na verdade, dar a minha opinião. E digo de antemão que não existe aí uma resposta certa ou errada, existe, na verdade, uma resposta mais defensável, menos defensável, segundo aí seu ponto de vista e segundo os critérios éticos que você levaria em consideração para decidir essa questão. Então, uma situação muito interessante. Vamos imaginar, por exemplo, que é uma resposta que aparece muito quando a gente propõe essa situação, que é entregar um material para solicitante. Muita gente responde, eu vou entregar o material para a mulher que está solicitando, tá? Porque ela quer fazer o exame para os seus 2 filhos, João e Maria. Tá, interessante. Vamos imaginar que você decide, então, que o material seja entregue para solicitante. E que a mãe de João e Maria pegue esse material. E faz de conta que, em posse desse material, ela pensa assim, amanhã eu vou levantar e vou ao laboratório para fazer o exame, para ver se João e Maria têm um gene dessa doença. E faça de conta que esse material é importante e necessário para fazer o exame e comparar o material biológico dos filhos com o pai para a doença. Aí no dia seguinte ela pensa assim, eu vou ver se o João tem um gene da doença e se Maria tem um gene da doença. Bom, se eu fizer o exame, se o João tiver o gene da doença, amanhã de manhã eu conto para ele que ele tem o gene da doença. Opa, peraí, não. Será que seria interessante contar o resultado de uma doença para João, que ainda é jovem, ou contar para Maria? Será que eu não devo guardar essa informação para mim e contar para eles se eles têm ou não quando eles forem adultos? Ou será que eu devo fazer o exame e ficar com as informações para mim e, na verdade, não contar nem para João e nem para Maria, tipo um segredo de família? Ou será que eu não devo pegar esse material biológico, na verdade, e jogar fora esse material biológico para que eu não saiba, fique sabendo se João ou Maria tem esse gene para a doença? Bom, é uma situação bem interessante, entregar o material para solicitante. Faz de conta que eu entrego o material para solicitante, a mãe faz o exame e vê que João tem o gene para a doença. E ela conta para João que ele tem o gene para a doença. E faz de conta que João, por exemplo, não queria saber se tinha o gene para a doença. Então, entregar um material biológico para solicitante é, na verdade, uma forma de você não deixar a decisão nas mãos dos mais interessados em relação à doença. No caso, os filhos, João e Maria. Entregar o material biológico para eles quando atingirem a maioridade. Faz de conta que João atingiu 18 anos, vai lá pegar o material e fala, nossa, não vi a hora de chegar aos 18 anos, porque eu vou jogar esse material fora que eu não quero saber sobre isso. Eu não quero saber se eu tenho gene ou não da doença. E faz de conta que Maria pegou o material biológico e no mesmo momento foi levar esse material para o laboratório, que ela queria saber se ela tinha ou não o gene para a doença. Ou seja, João decidiu o que fazer e Maria também decidiu. Se você entregasse para a solicitante, na verdade você não tem como garantir o que vai acontecer com esse material biológico. A mãe pode fazer exame, pode não fazer, ela pode fazer e contar, ela pode não fazer, e Maria queria saber. Então, a mãe estava decidindo, o que fazer em relação ao material biológico que interessava diretamente aos filhos. Se você impedisse que o material fosse coletado, você vai ficar na mesma situação, ou seja,
Maria queria fazer o exame e você impediu que o material fosse coletado, então Maria não teve as chances de fazer o exame. Então, na minha opinião, né, entregar o material para os solicitantes seria a melhor forma, né, de preservarmos aí um princípio de autonomia, quem decide o que quer fazer em relação a esse material biológico, na verdade, são as pessoas que estão mais intimamente relacionadas com a doença. Bom, é claro que uma doença genética de manifestação tardia, como doença de Huntington, tem lá suas consequências em fazer ou não fazer o exame, né? Eu posso ter alguém acometido pela doença de Huntington na família e não querer fazer o exame. Eu posso ter vários filhos e eu ter o gene para Huntington e não saber ainda e passar esses genes adiante. Ou também eu posso ter esse gene e na verdade morrer por uma outra causa antes de fazer o exame. Enfim, doença genética, manifestação tardia, não é uma coisa tão simples se pensar. E essa situação desse homem internado numa enfermaria com a doença de Huntington é muito interessante para a gente colocar aí em prática aí o seu ponto de vista ético em relação a essa situação. Bom, obrigado e um grande abraço a todos.